Sabe aquela sensação estranha? Aquele pensamento que passa voando pela cabeça super rápido e assustador? Pois é, mais da metade de todo mundo já sentiu isso, só que quase ninguém fala a respeito. É um tipo de impulso secreto que faz a gente questionar nossa própria sanidade. Mas hoje a gente vai finalmente entender que mistério é esse. Pensa na cena, só por um instante. Você tá lá, num lugar bem alto. Pode ser uma sacada, o topo de uma montanha, sei lá. A vista é, uau, incrível. Você tá lá curtindo, totalmente em segurança, mas aí você comete aquele errinho bobo, olha para baixo, direto para baixo. E é aí que tudo muda. E do nada vem aquela vozinha na cabeça, aquele pensamento que não deveria estar ali. E se? E se eu pulasse? E o corpo reage na hora. O coração começa a bater forte, a mão fica suada. Dá até pra sentir um impulso físico estranho, sabe? Quase como se algo te puxasse pra beirada. E no mesmo instante um medo absurdo te joga pra trás. Aí vem o pânico de verdade. Meu Deus, por que eu pensei nisso? Eu tô ficando maluco. Bom, se essa cena apareceu familiar, pode respirar aliviado. Isso não só é comum, como tem um nome. É o que a gente chama de o chamado do vazio. Um segredo que muita gente compartilha. Pois é, acredite se quiser, mas mais de 50% das pessoas já sentiram isso. Metade do planeta. Não é loucura? É um segredo muito bem guardado, na maioria das vezes por puro medo do que os outros vão pensar. O negócio é tão conhecido que tem até um nome chique em francês, l'appel du vide, ou, em bom português, o chamado do vazio. E a explicação para ele é fascinante. Não é um desejo de morte, não é loucura, na verdade é o oposto. É o seu cérebro com um instinto de sobrevivência tão forte, mas tão forte, que ele acaba se confundindo. E para entender esse bug, digamos assim, a gente precisa voltar, mas voltar muito no tempo. Porque a resposta não está na nossa vida de hoje, está lá atrás, no nosso passado evolutivo. Pensa só, por 99% da história da humanidade, um lugar alto era sinônimo de perigo de morte. Não tinha parapeito, não tinha nada, caiu já era. Hoje a gente vive cercado de sacada com vidro, medidas de segurança, só que tem um problema, o nosso cérebro lá no fundo ainda está rodando um software da pré-história. Para ficar mais claro, imagina dois tipos de ancestrais. Tinha o tipo A, o corajoso, que ia lá na beiradinha do penhasco admirar a vista sem medo. E tinha o tipo B, o medroso, o paranoico, que ficava a metros de distância morrendo de medo. Agora, adivinha só qual deles provavelmente escorregou e, bom, não passou os genes para frente? Pois é, nós somos os herdeiros do medroso. A gente herdou esse medo. Então, o que acontece? A gente está lá, numa varanda super segura, mas a parte mais antiga do nosso cérebro não entende o que é vidro reforçado. Ela só vê o abismo e dispara o alarme de incêndio no volume máximo. E é esse alarme ensurdecedor que causa toda a confusão. É como se tivessem duas partes do cérebro conversando, ou melhor, gritando uma com a outra. De um lado tem o sistema de medo, que é por instinto, super rápido. Ele grita, perigo, sai daí! Do outro lado tem o sistema lógico, que é mais lento, mais analítico e tenta entender o que está acontecendo. E a confusão acontece assim, ó. Primeiro, o sistema de medo vê a altura e entra em pânico. Ele manda um comando para o corpo, dá um passo para trás agora. Só que esse sinal é tão rápido, tão forte, que o sistema lógico que chega atrasado na festa interpreta tudo errado. Ele pensa, ué, por que eu senti esse impulso forte em relação à beirada? Ah, acho que eu queria ir em direção a ela. É basicamente um erro de comunicação, um sinal mal interpretado dentro da nossa própria cabeça. E o mais legal é que isso não é só uma teoria maluca. A ciência foi investigar. E o que os pesquisadores descobriram vira completamente o jogo sobre o que a gente pensa desse sentimento. Olha que interessante, um estudo de 2012 chamado O Fenômeno dos Lugares Altos fez uma descoberta-chave. Ele mostrou que o chamado do vazio não tem nada a ver com ideação suicida. Na verdade, ele é mais forte em pessoas que têm uma sensibilidade à ansiedade mais alta. Sabe o que isso significa? Que são pessoas que percebem mais rápido os sinais do próprio corpo, como o coração batendo mais forte. Elas estão mais conectadas com seus próprios instintos de alerta. E é aqui que vem a grande virada, o paradoxo de tudo isso. Aquele pensamento horrível de "e se eu pulasse?" não é um desejo de morrer, é exatamente o contrário. É uma prova do seu desejo desesperado de viver. A sua vontade de sobreviver é tão absurdamente forte que o seu cérebro exagera no alarme de perigo, e a sua mente lógica fica tentando entender por que o alarme soou tão alto. E esse tipo de curto-circuito do cérebro não rola só em lugares altos, não. Na verdade, ele faz parte de uma família maior de pensamentos estranhos, que a gente chama de pensamentos intrusivos.
Sabe quando você está dirigindo e do nada pensa, e se eu virasse o volante com tudo agora? Ou tá com uma faca na mão e pensa, nossa, e se eu me cortasse? Ou na plataforma do metrô, enfim. São esses pensamentos horríveis que surgem do nada e a gente pensa, de onde veio isso? Parece coisa de filme de terror. Mas a psicologia tem uma explicação para isso. É o nosso cérebro rodando uma espécie de simulação de desastre. Ele imagina o pior cenário possível justamente para garantir que você não faça aquilo. Ter o pensamento não significa que você quer fazer. Pelo contrário, significa que o seu sistema de segurança está super atento. Agora, atenção. A gente precisa fazer uma pausa aqui para falar de algo muito importante. Porque existe uma diferença fundamental entre esses pensamentos intrusivos e uma coisa bem mais séria. Vamos lá. O chamado do vazio é um flash, um susto. A principal emoção é o medo daquele pensamento. A reação é recuar, ficar em choque. Agora, se os pensamentos são persistentes, se eles duram, se existe um desejo real por trás deles, ou pior, se existe algum tipo de planejamento, isso não é o chamado do vazio. Isso é um sinal de alerta sério e é hora de procurar ajuda profissional, sem hesitar, ok? Mas para a imensa maioria das pessoas que sentem isso, a mensagem é de alívio. Então, da próxima vez que sentir o chamado, lembre-se, não é um desejo de morte, é o eco dos seus ancestrais, lá do fundo do seu cérebro, gritando o quanto eles e você querem viver. E aí, fica a pergunta. Você já sentiu isso? Porque, no fundo, essa sensação estranha não é um bug. É uma característica fascinante de um cérebro que passou milênios aprendendo a nos manter vivos. E o fato de a gente poder pensar sobre isso hoje, em segurança, só mostra o quanto essa estratégia deu certo.